Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Pessoal da rádio, muito boa noite, né? Interrompemos aí as transmissões aí dos louvores para a gente entrar ao vivo aí, né? De segunda, quarta e sexta, nós somos alunos da palavra das 6 da tarde até por volta das 7 horas, 19 horas. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos aí uma horinha juntinhos aí para a gente receber a palavra, né? Que palavra é essa, né? Hoje a gente vai ministrar e continuar a ministração. Nós paramos em Números capítulo 8 e hoje, paramos, né, finalizamos o 8 e hoje vamos entrar em Números capítulo 9, amém? Então eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos aí que vão entrando, dar uma boa noite especial a todos aí, principalmente o pessoal da rádio. Lembrando que o nosso aplicativo da rádio hoje dá para você compartilhar, dá para você salvar, então tá uma maravilha. É o aplicativo da rádio que tem se inovado de tempos em tempos, aí logo logo tem mais novidades aí. Pela rádio você tem a facilidade da internet de consome menos, né, porque não tem o vídeo, então você consegue, quem está no transporte público, às vezes é melhor, ou quem está na rua, não está no Wi-Fi, fica à vontade aí, amém? Quem puder estar no Facebook, logicamente, muito melhor, além da gente ter uma interação um pouco melhor, porque você consegue escrever aí a Jaque está aqui, ela vai anotando alguma coisa aí que vocês precisarem e eu poder responder ao vivo, amém. Senão a gente, né, durante a transmissão é mais complicado a gente estar respondendo, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, é só colocar aí no WhatsApp da igreja, a Jaque vai colocar aí para vocês, é o 11 970 13 8161. E aí você colocando lá, a gente vai responder para vocês depois, amém? Bom, pessoal, vamos lembrar aí que essa semana, nós estamos aí na semana de propósito, começou hoje, né, quarta-feira, o propósito do Salmo, então nós estamos no propósito do Salmo quarta, quinta e sexta. Então, a bispa já está gravando o áudio, né, porque tem gente que vai ouvir às 6 horas da tarde, esse propósito não tem um horário específico, o propósito do Salmo, diferentemente da família, que é às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Esse propósito em especial não tem. Aliás, é o único que não tem um horário específico. Você vai, depois das 6 horas, normalmente 5 e pouco da manhã, a bispa já está colocando no ar. Eu gravo, né? Tem gravado à tarde, à noite, enfim, a bispa coloca aí na madrugada para vocês. Então, 6 horas da manhã você já consegue ouvir aí antes de ir trabalhar. E na parte da tarde, o que você faz? Na hora do almoço, no decorrer da tarde, você ouve o áudio novamente, lê o salmo. Nós estamos meditando hoje no Salmo 107, né? Então você medita aí, deixa eu ver aqui que não está entrando nenhum comentário para mim. Quem foi entrando aí, sinta-se abraçado. Não dá para me colocar boa noite aí para vocês, amém? Me perdoe aí, o tempo vai mudando, a gente começa a dar sinais aí. Então o que acontece? Esse propósito não tem horário específico, então você pode ouvir conforme o horário que for conveniente para você. Logicamente, na parte da manhã tem que ouvir e ler o salmo que é listado na parte da manhã, na parte da tarde e à noite, depois das 6 horas, agora você está colocando. Você vai meditar se quiser na hora de dormir, enfim, fica à vontade aí, tá bem? Pessoal, queria lembrar para vocês, eu estou com a camiseta da marcha hoje, né? Por quê? Nós temos dia 28 de setembro, vai ser a Marcha para Jesus aqui em Guarulhos, quer dizer, aqui não, que agora nós estamos em São Paulo, né? Mas em Guarulhos tem a Marcha para Jesus aí. Então, dia 28, 1 hora da tarde, lá no Bosque Maia, começa a Marcha para Jesus. Nós tivemos, se eu não me engano, no ano passado nós marchamos lá, né? Só que, se eu não me engano, o ano passado teve grande dificuldade, por quê? Porque acho que teve como mudança de prefeitura e coisa e tal, não sei se teve muito incentivo, não sei o que aconteceu, mas não tinha datas específicas, depois ia ter, não ia ter, mas foi grande bênção. Esse ano, como já foi anunciado com antecedência, eu acredito que vai ser completamente diferente. Então, tem anunciado, agora eu não lembro, eu vi nas redes sociais aí alguns cantores que vão estar lá, cantores gospel, evidentemente, né? Que vão estar na Marcha para Jesus de Guarulhos. Então, se eu fosse você, já agendava. Nós, com certeza, estaremos lá no dia 28, em nome de Jesus, não acontecendo imprevisto, estarei marchando para Jesus aqui em Guarulhos também, marchando em São Paulo. Grande bênção, né? Foi um derramar aí, um momento extraordinário onde a gente pode estar na presença do Senhor. Então, não tem melhor lugar que a gente está lá marchando, decretando que São Paulo é do Senhor, que o Brasil é do Senhor, como é nas outras capitais. E aqui em São Paulo, e agora em Guarulhos também, a gente vai decretar que Guarulhos também é de Jesus, amém? Então não deixe de marcar a tua presença aí. Quem quiser ir conosco, aí até lá a gente vai combinando aí para a gente se encontrar em Guarulhos, amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, ontem nós tivemos o Prefiro Crer, de terça e quinta, né? Tem o Prefiro Crer,
E nós tivemos testemunho ontem extraordinário da Luciana Guiar, lá de Mogi das Cruzes. E ontem ela estava contando que nós tivemos lá, acho que mês passado, não, um pouquinho antes, acho que foi, eu não lembro agora a data certa, mas acho que foi comecinho de julho, alguma coisa assim, antes de eu sair de férias. Sair de férias, né? Uma semana que eu fiquei de folga aí. E o que acontece? Agora apareceu todos os comentários para mim aqui, deixa eu rapidinho só dar uma boa noite aí. Boa noite, deixa eu ver aqui, Márcia Costa, Meire, boa noite com muita alegria, Rasteirinhas, boa noite com muita alegria, Jaque está aqui com a gente, Maísa, boa noite com muita alegria, Francisco, boa noite com muita alegria, sem o nome de Bolsonaro, não entendi nada aí, depois a Jaque acompanha aí. Ah, não, pode deixar. Francisco, boa noite com muita alegria, Jaque Ágape, que eu já falei, a Luciana Guiar, que estava falando dela aqui, ó, eu não lembro a data que nós tivemos lá, mas nós tivemos lá e ela falou o seguinte, que ela iria, né, vir contar um testemunho, e ela falou, que a gente fez alguns, né, na semana passada, nós fizemos uma transmissão simultânea. Por quê? Porque às vezes tem o pessoal que está fora de São Paulo aí, então nós usamos muito simultâneo. E às vezes a gente tem que estar mais próximo aqui, e às vezes se ela prefere fazer simultaneamente, ou não consegue vir aqui. E ela, de Mogi para cá, não é tão perto assim, né? E ela gastou até mais de 1 hora para vir até aqui. E ela falou, não, eu quero dar meu testemunho lá pessoalmente. Então ela veio no estúdio aqui e gravou ontem. Então foi grande bênção. Se você perdeu o Prefiro Crer de ontem, entra aí no YouTube, entra no Facebook, Bispacari, e você vai ver aí como foi o testemunho dela, o quanto ela foi abençoada. Ela contou como ela conheceu a Hebron, como que foi, os propósitos que ela participou. No começo parecia loucura, e depois ela foi vendo o que Deus estava fazendo na vida dela, fazendo na vida da família. Contou testemunho não só dela, mas da família inteira. Então, Ana Paula Araxá, boa noite com muita alegria, contou tudo aí que ela viveu, aí foi grande bênção aí. Deixa eu ver aqui, Márcia Costa bem, falei, boa noite com muita alegria. Então, o que acontece? Ela contou aí o testemunho dela e da família dela. Então, o Mogi tem crescido bastante, tem bastante gente lá. Começou com o Maurício e agora tem um monte de Karine, tem a Nathalie, tem a Camila Gomes, a Renata, a Luciana, a Sônia de Siqueira, e eu não sei se eu esqueci mais alguém aqui, o Lorival, esposo da Karine. Então tem bastante gente lá em Mogi. Então, glória a Deus, aí o Senhor tem feito grande obra lá, e sempre que a gente pode estar lá também. Tem a Má Machado, que é de lá, tivemos também na casa dela. Tiramos um dia para fazer visitas aí em Mogi. Então, grande bênção. Eu acho que se eu fosse você e não viu o testemunho de ontem, venha ver. Eu prefiro crer, é isso aí, é contar o testemunho, aquilo que Deus te abençoou, você contar, dando glória para quem fez a obra na tua vida, que aqui é o Senhor, logicamente. A Hebron é um instrumento na mão do Senhor. Tanto eu, a bispo, nós somos instrumento na mão do Senhor. Glória a Deus que faz o milagre é o Senhor. Nós somos só um canal aí, né? Para vocês terem acesso através da Hebron. Amém? Glória a Deus. Então, esse foi o testemunho dela, depois você veja aí. Que ele falava com vocês, essa semana nós somos, né, começou o propósito do Salmo, tem o nome de A Reversão, vai ser uma semana aí inteirinha de reversão. A pessoa ministrou do domingo, eu comentei na segunda-feira com vocês, palavra poderosa, na segunda-feira também, extraordinária, ontem e hoje não foi diferente. Se eu fosse você, pegava essa semana, uma semana decisiva, onde o Senhor falou grandemente sobre restituição, sobre reversão, e eu não sei você, mas a reversão e a restituição é sempre bem-vinda, né? Na minha vida, eu não tenho dúvida. Então, eu espero que, imagino que na de vocês também não seja diferente. Então, entra aí, né, e participa do programa, enfim, dá para você ver na retransmissão aí, e participar dos propósitos. Somos o propósito que a pessoa lançou ontem, 52 dias, então, se você quiser participar, é só entrar no WhatsApp aí da igreja, amém? Bom, pessoal, quem não falei boa noite aí, nós vamos orar para começar. Deixa eu ver só o último. Quirino Rodrigues, boa noite, com muita alegria. Mauricião não está conosco, ele está no sítio. Lá o sinal é bem complicado, né? Mas a gente tem a Crismari que veio aí pela rádio, pela rádio, a Ana Paula lá de Mococa, o Arnaldo, o Everton, o pessoal lá de Mococa, muitos veio pela rádio. Nós temos o pessoal de Araxá também, está aí a Ana Paula representando que veio pelo Facebook, e tem gente que ouve pela rádio. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Abram suas Bíblias aí, por gentileza. Em Números capítulo 8, nós vamos orar e vamos iniciar. Eu falei para vocês que essa semana tem muita coisa para a gente ver, material
interessante. Então, deixa eu só comentar uma coisa antes. O propósito, agora das 6 horas, dá para você fazer depois das 7. Então, se quiser participar, fica comigo aí até as 7 horas da noite. Depois você vai para o propósito, tá bom? Não esquece de compartilhar aí, tá, pessoal? Compartilha para que todos recebam a palavra em nome de Jesus, para que venha estudar conosco aí o livro de Números. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, nos limpa, nos purifica de todo pecado, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puros de coração. Tira, Deus, toda a comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, todo cansaço, Pai, para que a gente possa ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, as tuas escrituras, Pai, em nome de Jesus, para que não sejamos apanhados, Pai, por falta de conhecimento, para que não pecamos por falta de conhecimento. Eu te peço, Deus, me usa a minha imagem, a minha voz, Pai, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, na minha vida, na vida do teu povo, a honra, a glória e o louvor é teu, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vocês viram que eu estou ruim, então a respiração fica um pouco mais aí, eu peço desculpa para vocês aí. Amém? Mudou o tempo, é isso aí. Para quem tem uma rinite que incomoda aí, já viu. Bom, pessoal, nós paramos no capítulo 8, nós falamos sobre as 7 lâmpadas do santuário, a consagração dos levitas, nada diferente da caminhada que a gente tinha de Levíticos, né? Eu falei na quarta-feira, na segunda-feira, comentei na sexta, que é um livro de Números, finaliza, né, algumas coisas sobre aquilo que era a consagração lá em Levíticos, e nós vamos começar a retomar a história da saída do povo lá em Êxodo, né, saída do povo do Egito. Então começa agora uma caminhada, e esse livro narra esses 40 anos que o povo permaneceu no deserto. Então é algo que nós vamos ver ao longo desse mês aí. Devemos entrar no comecinho, talvez a primeira semana, aí, os primeiros dias de setembro, aí a gente finaliza o livro. São 27 capítulos, 27 não, 37 capítulos, se não me fala a memória. Então dá para a gente ir tranquilo aí, dentro desse mês, sem correr com conteúdo, amém? Bom, o capítulo 9 fala sobre a celebração da Páscoa. Uma boa parte nós vimos também em Êxodo aí, falando sobre a celebração da Páscoa. Aqui, a celebração, o que é? O Senhor fala a Moisés, no deserto, lá no Monte Sinai, né, para que os filhos de Israel celebrassem a Páscoa, né, a seu tempo, ou seja, um tempo determinado ia se celebrar a Páscoa. O que era? Todo judeu, no caso todo hebreu, né, deveria observá-la sob pena de ser excluído da comunidade israelita caso não se cumprisse a Páscoa. A Páscoa é uma lembrança do passado, da realização do presente e também da antecipação do futuro. Ali estava se celebrando primeiro a saída do povo, a libertação do povo lá do Egito, e falando do povo que eles iriam caminhar rumo à terra prometida. Então era passado, a libertação, né, da escravidão, o presente, no momento que eles estavam vivendo lá, sendo libertos, sendo alimentados pelo Senhor, e um novo momento que chegaria, que era a antecipação do futuro. O Senhor já dando promessa para esse povo, que até então era história, mas era uma promessa que tinha sido feita lá em Abraão. Só que esse povo precisava conhecer, e o Senhor começa a falar com eles sobre essas promessas também, da mesma forma. Amém? Os sacerdotes, repete aqui, né, fala um pouquinho sobre aquilo que nós vimos em Levíticos, de que os sacerdotes não podiam se aproximar de uma morte, de um morto, né, a não ser no caso de um parente muito próximo, que nós vimos lá no capítulo 12 de Levíticos. Se o camarada, no caso de Arão, que teve esse problema com os 2 filhos dele, poderia se aproximar. Mas tinha algumas regras específicas aí. Então, no caso do sacerdote, não podiam tocar nos mortos, em morto nenhum. E isso nós vimos bastante, eu falei bastante com vocês sobre isso, amém? Nos demais casos, foi levantada a hipótese, inclusive aqui no contexto, né, desse capítulo, levanta-se a hipótese de estarem imundos e não poderem participar da Páscoa. Então, quer dizer, se o cara tivesse contaminado, ele não podia participar da Páscoa, é o que até então os sacerdotes estavam relatando aqui. Então, o sacerdote não podia tocar no morto para que ele pudesse participar, né, até estar no tabernáculo, o cara tinha que estar completamente puro. E aí começam a levantar a hipótese do cara estar imundo e não poder participar da Páscoa. Foi levantada essa hipótese. Mas e aí, se tiver o cara imundo, como é que ele vai fazer? Ele vai poder participar da Páscoa? Isso foi levantado para Moisés lá, essa possibilidade. Porque o povo estava recebendo, primeiro, uma direção,
o Senhor estava dando diretrizes para o povo daquilo que eles iam viver quando chegasse na terra prometida, como eu falei para vocês. Um tempo de deserto, começa a se praticar, era mais fácil reunir o povo, porque nós vimos que o som da trombeta reunia todo o povo, e aí o que acontece? Dava uma direção. Depois, quando o povo se espalhar pela terra, muito mais difícil, mas a lei já tinha sido dada, as diretrizes, tudo foi dado antes do povo chegar lá, né? Só que Moisés, nesse instante, quando é levantado uma hipótese, ele não se colocou com a sua própria sabedoria, que por sinal ele tinha, porque, aliás, o Senhor o capacitava e era grande. Só que ele levou o quê? Ele levou o assunto até o Senhor. Tudo aquilo que Moisés não dominava, ou não tinha um conhecimento, ou podia gerar dúvida, ele levava até o Senhor. Porque, afinal, o Senhor estava dando direção para ele de tudo, de especificação até de largura, de medidas, né, profundidade, de tudo isso o Senhor estava dando direção para Moisés. Então, nada mais justo do que ele, se tivesse alguma dúvida, ele fosse perguntar diretamente para o Senhor. Tudo aquilo que fosse levado até ele, e que ele não soubesse como fazer ainda, o Senhor não tivesse passado uma direção. Então ele vai até o Senhor para saber qual era a direção que ia ser tomada. Vamos lá ler o versículo 9 e 10 do capítulo 9. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre vossas gerações achar-se imundo, alguém se achar imundo nas gerações, não só naquela, mas nas futuras, por causa de um morto, porque tocou em ponte por algum motivo, ou se achar na jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Então está aqui, ó. Moisés podia ter dado uma resposta de imediato lá: olha, isso aqui só pode fazer assim, só pode fazer assado, mas ele não fez. O que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. E a direção do Senhor já veio imediatamente: olha, não tem problema nenhum, todos eles vão poder participar. No caso, porque a preservação maior era com o sacerdote. Os demais, o Senhor permitiu que eles participassem, né, da celebração da Páscoa. Agora, se o homem se achar limpo, presta atenção agora, e não celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Então, aqui é diferente, porque o Senhor está permitindo que até aqueles que se considerassem imundos pudessem participar da Páscoa, com exceção no caso dos sacerdotes, né? Poderiam participar da Páscoa. Agora, o cara que é considerado limpo, sabe que está limpo e não participar da Páscoa, aí era algo diferente. Essa alma seria eliminada do seu corpo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem haverá sobre si um pecado, porque não cumpriu aquilo que era a determinação. Então, traz sobre ele um pecado. No caso do estrangeiro que habitar entre o povo, também deveria celebrar a Páscoa. E eu já comentei com vocês que o povo, na saída do deserto, muita gente, seja eles estrangeiros que estavam passando por lá, viram aquilo que Deus estava fazendo com o povo hebreu, caminharam junto, foram junto com o povo hebreu, mas também alguns egípcios que já tinham tido relacionamentos, né? Ou seja, tinham casado, enfim, com o povo hebreu, também seguiram e foram. Então, o estrangeiro, considerado estrangeiro aqui, deveria fazer tudo aquilo que o povo hebreu fazia. Então, veja que o estrangeiro, uma vez que habitava no meio do povo, deveria prevalecer para ele a mesma lei, de fazer tudo aquilo que o povo hebreu fazia. Amém? Agora, uma nuvem sobre o tabernáculo, é o que diz o título da minha Bíblia. Vamos lá. Em Êxodo 40, capítulo 40, nós vimos isso do versículo 34 a 38, nós já vimos com relação a essa nuvem, então vou fazer só um resuminho para você entender aí. O homem de Deus, que é o tabernáculo espiritual do Senhor, templo de Deus na terra, quando ele é constituído, levantado, de acordo com toda a palavra de Deus para a sua vida, a glória do Senhor o enche e o transborda para o mundo, né? Constituindo um testemunho visível na presença do Senhor na terra. Ele é espiritual, recebe direcionamento espiritual que o guia por todo, né, o povo de Deus, em segurança na jornada até as promessas. Então, nós somos essa nuvem que nos capacita, habilita espiritualmente para a gente caminhar rumo à nossa promessa. Amém? A presença do Senhor está sempre sobre ele de dia e de noite, não lhe faltando palavra e sabedoria para entregar ao povo, nem sacrifício de adoração para entregar ao Senhor. Então, isso é aquilo que também nós vimos lá em Êxodo capítulo 40. Amém? Capítulo 10, vamos lá.
das duas trombetas de prata. As trombetas deveriam ser tocadas segundo as regras estabelecidas para a convocação do povo, fosse para a paz ou fosse para a guerra. Se tocassem as duas trombetas, toda a congregação deveria juntar-se diante da terra. Mas, caso tocasse apenas uma trombeta, somente ajuntaria-se aqui os príncipes, os cabeças de cada tribo, né, dos milhares lá de Israel, como diz a palavra. Então, se tocasse uma trombeta só, traria somente os príncipes, eles já sabiam que era uma forma de Moisés, né, chamar todo o povo. Você imagina a quantidade de gente que tinha, né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Como que é reunir todo esse povo? Né? Não tinha outra forma. Então, o suor da trombeta, cada um sabia, e isso era acionado também para outras situações, como a gente vai ver. Portanto, eram tocadas também solenidades, no holocausto, sacrifícios pacíficos, e também no dia que eles chamavam de dia da alegria. Ou seja, se fosse um banquete, se fosse motivo de festa, tocava-se também as trombetas, amém? Os israelitas partem para o Sinai, como está aqui na minha Bíblia o título também, amém? Depois de ter recebido a lei fundamental do Senhor, e se organizarem para a guerra, porque estavam partindo numa guerra. O deserto capacitou esse povo e tudo mais, mas estavam indo numa guerra, tirar o conselho que estava na terra, que o Senhor haveria de dar para eles. Já tinha prometido, mas tinha gente lá e tinha que tirar esse povo de lá. Israel inicia-se a sua marcha a caminho da terra prometida. Um sinal para a marcha veio de Deus e o povo obedeceu sem demora. Então, assim, o povo assim que teve a direção, né? Moisés passa para o povo a direção que Deus deu. Ó, vamos marchar, chegou o momento de marchar. Já tinha dado as especificações do tabernáculo, o transporte como deveria ser, tudo isso o povo já tinha. Agora é só levantar realmente acampamento e marchar. Amém? Israel marcha então, mas agora não mais de uma forma desordenada como foi na saída do Egito. Porque lá o povo se juntou, você imagina quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho, olharam para trás e viram que vinha os egípcios lá. Como é que esse povo pensou? O que eu vou fazer agora? Então lá foi uma marcha desordenada, mas agora diferentemente como foi da saída do Egito. Mas sim, sim sendo tudo obedecendo o sistema pré-estabelecido pelo Senhor. A tenda da congregação ficaria no meio das tribos, à frente iam os materiais mais pesados, o tabernáculo, até para que começasse a se montar, quando estabelecia o lugar onde eles iam ficar, já começava a montar, e quando chegava lá, o restante das coisas que iam lá dentro, era só colocar dentro do tabernáculo. De modo que com a chegada dos coatitas, que era que levavam a parte do material, juntamente com o santuário, tudo já estaria preparado para a sua instalação. Então eles iam à frente, preparavam a instalação, quando o povo chegasse lá para ficar à volta da tenda da congregação, tudo estava instalado já. Então era só o povo levantar realmente o acampamento. Lembrando que a gente vai ver mais para frente aqui que a arca ia à frente do povo, porque era a presença de Deus indo na frente do exército, amém? Lembrando que cada tribo tinha a sua função, como foi distribuído, nós vimos na semana passada. Cada tribo tinha a sua distribuição, né, a sua função, e assim puseram em marcha os filhos de Israel. Segundo Moisés roga ao Babe que vá com eles. Vamos ver quem que é esse Babe aí. Diz aí na Bíblia aí, que não sabe quem é, eu vou explicar agora. A rádio tá lá muito baixo na rádio, por isso que não trocou aí. Vamos ver se melhora aí. Vocês dão uma confirmada aí, dá uma ouvida aí, por favor. Ver se está tudo normal. Amém? Então, quem está participando do propósito aí, ó, o bispo já gravou, todos juntos aí. Moisés convida seu cunhado, Obabe. Então, quem era Obabe? Era um midianita, né? Que era justamente cunhado de Moisés. Amém? Para ir com ele a terra que o Senhor havia prometido. Então, como ele estava lá junto, Moisés pede para que ele vá junto com ele. Porém, o mesmo preferiu ir à sua terra antes, né? Verificar sua parentela, não quis. Moisés ainda insistiu, pois acamparia no deserto e Obabe serviria como guia para eles. Afinal, ele conhecia muito bem e muito possivelmente ele tinha vindo com Moisés naquela caminhada pelo deserto. Por quê? Porque conhecia, né? Era de Midian,
conhecia bem a região e por onde eles iam passar, rumo, né, quando você vê lá historicamente o gráfico, eles iam passar era uma área que Obab dominava. Então ele convida Obab, insiste mais uma vez para que ele fosse junto, e até porque também era seu cunhado. Mas ele preferiu voltar para junto da parentela. Amém? Ele teria o mesmo que o povo tivesse. Aliás, Moisés adverte ele, alerta ele, olha, vamos conosco, além de você nos servir como guia, você conhece bem a região, tudo aquilo que o povo hebreu tiver direito, você também vai ter direito. As mesmas promessas da terra prometida, que mana leite e mel, que estava sobre a vida do povo, ele coloca que isso aí também estaria sobre a vida de Obab e sua família. Porém, Obab não quis. Amém? Capítulo 10, vamos ler lá o versículo 33 até o 36. Vamos ver isso aqui. Partiram, pois, do monte do Senhor, a caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar um lugar de deserto. A nuvem do Senhor, palavra sobre eles, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, o Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que odeiam. E quando pousava, dizia: volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Então, aqui, como eu disse para vocês, né, a arca da aliança ia à frente. E aqui tem uma informação importante, porque até então não se tinha falado da arca. Falava da arca, da construção da arca. Então, aqui é a primeira vez que a Bíblia começa a relatar sobre o transporte da arca, ou seja, que a arca iria na frente deles, preparando a presença de Deus na frente, como se fosse desbravando o lugar onde o povo iria passar, onde o povo iria, né, ali levantar um acampamento. Bem? Então, aqui é a primeira referência que fala com relação à arca. Capítulo 11, vamos lá. As murmurações dos israelitas. Vamos ler aí do versículo 1 ao 3, vamos ver o que diz aqui. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo-os o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera a eles. Bom, esse povo não deixou de reclamar em nenhum momento, né? Aliás, o povo nessa caminhada desses 40 anos aí, nós vamos ver que o povo, por muitas vezes aí, clamou, reclamou, e várias vezes o Senhor tinha interceder. Quer dizer, Moisés intercedia e o Senhor ali consumia, punia um, punia outro, mas o Senhor ali gostava de misericórdia desse povo, porque na vida da verdade, se fosse pegar de quando esse povo começou a reclamar, um deles entraria na terra prometida, né? Porque o povo reclamou demais. Ele ia colocar ali, a princípio, aqui só Moisés, né? Porque aqui não aparece Josué e Caleb, mas aqui só colocaria o que? Arão, aí os levitas lá na terra prometida, e os demais, e entraria, né? Então a gente vai ver, ao longo da história, o que acontece. O povo reclama mesmo, e Moisés aí tem que interceder por muitas vezes pelo povo. Israel murmurava contra Deus e contra Moisés, né? Tudo que se reclamava de Deus, reclamava para Moisés, nada mais é do que reclamar daquilo que o Senhor estava fazendo, uma vez que Moisés era o intermediário aí. Queixavam-se contra o maná do céu, queriam carne quando tinham rebanhos em abundância, e numa revolta de incredulidade, disse: quem nos dará carne a comer? Lembraram até do pepino, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas e do alho. Até disso eles levantaram a voz, lembraram daquilo que eles comiam no deserto. E a bispa ministra isso várias vezes aí, né? Quando ela ouve alguém falar alguma coisa, né? Hoje mesmo ela estava falando sobre isso, e ela está com saudade do deserto, né? Está com saudade do pepino, do alho, né? Ela vira e mexe, ela fala isso. Então, é só a pessoa falar que está com saudade, ela já levanta essa daí, ó. Está com saudade lá do Egito, do pepino, do alho, por quê? Logicamente, as pessoas, a gente, né, naturalmente, vamos lembrar daquilo que nós vivemos e que na nossa cabeça, no nosso entendimento, aquilo foi uma época boa. Porque até então, foi aquilo que você acha que viveu de melhor. Só que a palavra de Deus diz que o melhor está por vir. Então, mas a gente sempre tem a impressão que aquilo lá foi bom demais, que não vai ter coisa melhor do que aquilo. Você imagina, né? Aqui a gente, hoje, né, como
E hoje nós sabemos, né? Nós não temos mais a mesma ignorância, né, do que tinha aquele povo. Por quê? Hoje nós sabemos que o melhor de Deus está por vir. Aquele povo estava comendo pepino, alho, melão, sendo que teria, primeiro, o maná cair do céu, nem trabalhar para aquilo não teria. E depois teria uma abundância da terra. Eu acho que aquele povo reclamar, você dá até um desconto, olhando hoje, né? Agora, a gente reclamar sobre aquilo que Deus vai fazer de novo, ainda, fala sério, né? Achar que nós já vivemos o melhor da terra, não vivemos. Você pode ter certeza que o melhor está por vir. Então, o povo começou a reclamar aqui do alho, do alho silvestre, da cebola, lembrou de tudo isso e questionou a Moisés. E, logicamente, questionando a Moisés, estava questionando ao Senhor. E Deus lhe satisfez o apetite físico, mas as suas almas emagreceram. Por quê? Eles não estavam conseguindo aprender nada, né? E muitas vezes, né, por mais que o povo reclame, fisicamente está sendo alimentado, mas espiritualmente não consegue se alimentar. E a maior riqueza que tem é hoje o alimento espiritual. Por quê? Ele vai te saciar de todas as formas. Por quê? Através do alimento espiritual, você vai buscar o alimento físico. Por quê? Quando uma pessoa não tem nada, o que ela vai fazer? Ela vai clamar ao Senhor e o Senhor vai mandar provisão, não é assim? Quem vive na dependência do Senhor, nós temos várias experiências, a bispa já contou aí vários testemunhos dela, não vou nem falar dos meus, vou falar dos dela, porque ela já contou vários aí, que ela clamou ao Senhor e a provisão chegou. Então, exatamente, aquele que se alimenta espiritualmente sabe onde vai clamar, sabe o que vai fazer, e a gente viu isso aí, em vários propósitos aí, e a forma como é, clamou ao Senhor e o Senhor vai responder, o Senhor vai trazer a provisão como trouxe para esse mundo. A murmuração, ela vem pelo descontentamento com o que os olhos estão vendo. Então, o camarada vai murmurar porque ele está vendo uma coisa e ele quer outra. Então, você pode ver, toda vez que você vai conversar com a pessoa, quando ela está murmurando, ela vai sempre alegar para você, o quê? Os meus olhos, mas olha o que eu estou vendo, olha a minha situação. Mas ela não vai nem falar o que eu estou vendo, ela fala, olha como é que está ao meu redor. O murmurador é sempre essa história. Ele vai sempre falar aquilo que ele está vendo. Ou ele vai pedir para que você olhe, né, e veja com a mesma visão dele. Logicamente, a pessoa que anda espiritualmente não vai conseguir ver. Se eu perguntar para a bispa hoje, ela vai falar completamente diferente. Porque a minha visão, a minha ótica, com os olhos carnais, é ver de uma forma diferente. E ela, como tem um olhar espiritual, vai ver completamente diferente. Tá? A rádio não fez sem som. Vamos tirar aqui só para ver se é isso aqui. E a gente já. Prontinho. Vamos ver se dá uma melhorada aí, mas o encaixe está tudo certo aí, pessoal. Vamos ver aí. Só que eu não sei, ninguém tinha escrito nada ainda aí? Tinha, mas eu estava vendo se realmente se mudando a porta a entrada. Às vezes a entrada do computador é melhorada. Mas se não melhorar esse minuto, a gente inverte o lado novamente, ou tira aí e amém. Tá bom, pessoal? Está no último. Mas espera um pouquinho, tá no delay desse, mano. Tá no último volume aí? Vamos tirar aqui para ver se melhora. Vamos tirar tudo aí. Esse. Melhora. Poxa vida. Vamos dar um minutinho para ver se melhora. E aí a gente. Espera um minutinho para o delay aí, ver se melhora e a gente. Às vezes é o próprio Facebook, tá? Pronto, não falei? Vamos esperar um pouquinho e a gente dá um jeito. Só o jeito para a gente dá também, né? Hoje eu já vi na internet e está vendo um vídeo aí. Vamos lá. Então o que acontece? A murmuração, só voltando que eu estava falando para vocês, o murmurador ele sempre vai chamar a outra pessoa para olhar pela ótica dele. Ainda que ele não fale o que ele está vendo, ele vai falar para você, olha aqui ao meu redor. Né? Sempre ele vai trazer para que a pessoa olhe e veja como ele vê. Então o murmurador aqui, ele mostra um descontentamento mostrando aquilo que ele está vendo. Então o que o povo estava vendo? Estava vendo que eles saíram de uma terra onde escravos ou não, na cabeça deles eles tinham que comer. E que agora estava num lugar e eles não tinham que comer. Então veio o primeiro descontentamento e começou a gerar essa murmuração. Pela situação do momento, que faz com que ele, pela fé, né, pela falta de fé, esqueça de que no deserto é um período de tempo
com começo, fim determinado por Deus. Então, a falta de fé, começa a murmuração, a falta de fé, a pessoa não consegue entender que deserto, ele tem um começo e tem um fim determinado por Deus. Né? Agora, logicamente, tem, o povo aqui quis fazer morada, mas ainda que tentaram fazer morada no deserto, tinha um tempo para o final de tudo isso. Então, não pense você, vou ficar no deserto a vida inteira. Não, não vai ficar no deserto a vida inteira. Agora, logicamente, você pode encurtar o seu tempo ou não. Tem gente que está no deserto porque está sendo lapidado, e tem gente que está no deserto porque quer estar no deserto. Então, tem uma diferença muito grande aí, mas é tema de pregação para bispo, amém? Esta falta de fé e de obediência, de gratidão e de humildade mostra de longe que o povo ficava, mostra o quão longe o povo ficará de agradar a Deus, logicamente, né? Uma murmuração, a desobediência, uma ingratidão, mostra que eles estão longe de agradar a Deus, né? E aí que está, né? E a bispa tem estado também sobre isso nos programas, falando muito sobre essa gratidão. Inclusive, foi falado essa semana, a bispa falou muito sobre isso, que como nós estamos estudando Jó, que as coisas não podem estar condicionadas. E cada vez mais, quando a gente ouve o testemunho ou a murmuração de algumas pessoas, a primeira coisa que a gente ouve é o quê? A pessoa querendo condicionar. Nós, ser humano, nós queremos sempre condicionar as coisas com Deus, né? Deus me dá isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, Deus me dá aquilo outro, e assim vai, né? Sempre condicionado. E ela falou essa semana, contando, relacionando a história de Jó, que não se podia condicionar. E aqui o murmurador, logicamente, queria condicionar, achou que Deus tinha obrigação e tinha que fazer acontecer, e no meio do caminho, com a falta de fé, só caminharam sobre aquilo que viram. Olha só Moisés mesmo, fala sério, né? Vamos ler aí o versículo 7 a 9, vamos ver o que diz aqui. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidério. Espalhava-se o povo, e colhia em moinhos, e moíam um grau, e o pisava. Em uma grande panela o cozia, e dela fazia bolos, e seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Bom, aqui falando de como caía o maná do céu aqui, só para vocês entenderem, eu fiz questão de ler. Aqui fala como caía, como eles faziam para poder fazer os bolos, fazer os pães, que era aquilo que eles comiam naquela época. Amém? Moisés aqui acha pesado o seu cargo, né? Acha que tem um fardo maior do que ele poderia carregar aqui, e nós vamos ver aqui falando de Moisés. Aliás, aqui Moisés, desde quando ele começou a falar, como isso que ele não tinha facilidade de não falar, que a fala dele não era, né, que ele, aliás, eu vi gente falando na internet que ele era gago, né? Ele fala que ele tinha dificuldade de se expressar, porém, não dá para a gente falar, e eu lembro quando eu ministrei Êxodo, eu comentei com vocês, que não tinha como falar que ele não era um cara estudado, o cara viveu 40 anos, lá junto dos egípcios, teve uma qualidade muito maior do que as demais pessoas que estavam lá dos hebreus, que eram escravos. Então não dá para falar que ele não tinha conhecimento. Até se sugere, eu já vi que ele falava mais de uma língua. Evidentemente falaria mesmo, né? E aí depois ele foi para campo para aprender uma outra parte, que foi esses 40 anos que ele ficou lá nas terras de Midian. E ali ele teve, né, aulas e aulas, e a primeira aula que ele teve foi de como ser pastor. Aliás, acho que a primeira coisa que ele viu quando esse povo começou a murmurar, acho que ele deve ter pensado assim, ele devia voltar lá com o Zimbra e pegar minhas ovelhinhas, que as ovelhinhas davam menos trabalho, o máximo que poderia pegar uma embaixo do braço, trazer, laçar, enfim, mas o povo reclamando só Jesus. Né? Moisés também se queixa, refletindo a rebelião do povo, né? Do povo nas suas próprias atitudes. Como o povo começou a reclamar, e reclamou também das atitudes dele, você imagina para ele aguentar toda a murmuração por uma coisa que não era ele que fez, né? Na realidade, tudo que Moisés estava fazendo era a direção de Deus. Então você imagina como que era para Moisés. E ainda aguentar o povo falando, e acho que a vontade dele é falar, gente, vocês não estão entendendo que não sou eu? Eu só estou cumprindo ordem? Acho que a vontade dele talvez fosse essa, mas não adiantava ele falar com o povo que era rebelde, que estava murmurando. Se ele falasse isso, ia adiantar de alguma coisa? Não, porque então ele era o elo, né? Então tinha que ficar quieto mesmo. Só que ele começa aqui a se queixar por conta do que ele tinha passado e que estava passando por conta do povo. Rebela-se contra a sua vocação, que o levou a abandonar uma situação de conforto e de honra, né? Conforme a gente sabe que ele vivia no palácio, ele tinha uma condição
diferenciada. Depois ele foi para outras terras, ainda assim tinha uma condição privilegiada. Para passar tudo que ele estava passando com o povo, ele começa a questionar e colocar diante do Senhor tudo isso. Para padecer de privações e de graves responsabilidades. Então, olha só, o que ele imaginou? Eu estou sendo privado, eu estava lá em Midian, eu estava comendo muito bem, eu estava vivendo muito bem, o Senhor me mandou para cá, agora, além de eu me privar de tudo isso, de alimentação, agora eu tenho que me dedicar 24 horas para um povo que é incrédulo, um povo que murmura, que reclama com toda essa responsabilidade. Então, não dá para a gente também falar que Moisés, né, foi um cara de carne e osso também. Não era fácil para ele. Aliás, eu quero que você me diga quem aguentaria metade do que ele aguentou. Acho que a gente não aguentaria nem a primeira reclamação. E ainda por cima aguentar as injúrias de pessoas totalmente, no consentimento dele, inferiores a ele. E antes de falar, é uma verdade que o povo não tinha metade do entendimento que tinha Moisés, independente da capacitação do Senhor. Por quê? Porque tinha tido privilégios no estudo junto do palácio. Amém? Com isso fez pecar o que acendeu a ira de Deus, e com ele também não foi diferente. A ira de Deus também se acendeu contra ele, porque ele passou a reclamar e passou a se queixar, sendo que ele tinha um privilégio que poucos ali tinham. Com exceção de Arão, em algumas exceções, e o Senhor falou diretamente com ele. Então ele tinha um privilégio muito grande, porque o Senhor falava diretamente com ele. Ele é que repassava tudo mais, né? Então ele é que repassava as coisas para o povo. Então ele tinha um acesso que ninguém tinha. E a gente vai ver mais para frente aí, que por muito menos o povo foi consumido porque queria ter esse privilégio que ele tem. Então presta atenção aí. Moisés não fora constituído por Deus como uma espécie de administrador, que isso ficou bem claro. Moisés não foi constituído por Deus para ser administrador de nada, não é isso. Né? Um administrador humano, mas como uma autoridade espiritual que, dentre outras funções, deveria apacentar o povo e transformar o seu caráter pela própria palavra de Deus. Então, para isso que ele foi chamado. Apacentar um povo, transformar o caráter desse povo, o povo entender o que era caminhar com Deus, que o povo ouvisse da boca dele e entendesse da mesma forma que ele tinha que captar tudo aquilo que o Senhor falava para ele. Que o Senhor falava para ele, ele tinha que obedecer na íntegra. E o que ele esperava do povo? Que o povo fizesse da mesma forma. Então, essa era a lapidação. Esse era o trabalho de Moisés no meio do caminho. E não ser um mero administrador. Ele não era administrador. Conta quantos tem, tá bom, bota tempo para fazer isso. Nada disso. A função dele era muito mais importante. Na realidade, Moisés também precisava aprender. Nós vamos ver, quando ele se queixa aqui, fica muito claro que ele também precisava aprender algumas coisas. Aprender a ser transformado, o que precisava morrer essa carne e não o chamado. E isso é muito importante. Muitas vezes a gente fala morrer, mas é morrer a carne, não o chamado. E as pessoas hoje têm feito o quê? Têm morrido o chamado e prevalecido a carne. E isso é tema até de pregação aí. Infelizmente, o povo hoje prefere morrer o chamado e para prevalecer a carne. Imagina se Moisés fosse querer fazer isso. Tanto que ele tentou aqui se queixar só e o Senhor já acendeu a ira contra ele. Deus designa 70 anciões para ajudar Moisés. Então, o Senhor, apesar de tudo, o Senhor entendeu, né, aquilo que Moisés estava reclamando. Aliás, Moisés, quando reclamou lá, que não sabia falar, Deus deu Arão. Então, mas tudo que ele colocava de empecilho, Deus dava solução para ele, né? Deus respondia de imediato. Olha aqui, o que o Senhor faz? Prepara 70 anciões para ajudar Moisés, porque o fardo estava pesado, já não estaria mais, né? A misericórdia de Deus se revela na ação de dar alívio ao seu povo, ao seu servo sobrecarregado. Então, o Senhor aqui na sua infinita misericórdia, então tudo bem, Moisés, está sobrecarregado? Então eu vou te dar uma ajuda aí. Esses 70 anciões, chamados por Deus, são apontados para serem líderes religiosos, no caso naquela época, ela para ajudar, assistindo no tabernáculo, ou seja, ajudando no tabernáculo, cheios do Espírito, pois Deus ordena a Moisés a escolha dos seus auxiliares. Olha que responsabilidade. E sobre eles fez repousar o Santo Espírito. E aqui, vamos lá, vamos analisar o mundo espiritual aqui. O que o Senhor fala aqui? Que repousou sobre eles o Espírito Santo, senão eles não seriam capazes de fazer nada. Ou seja, Moisés escolheu os camaradas, esses 70 anciões, e aí sobre eles o Senhor depositou o Espírito Santo. Você está conseguindo entender?
como é que é a nossa vida? Então, por exemplo, vou falar, vou botar 10 pastores lá, sem o óleo na cabeça, vou colocar 10 pessoas lá, vou falar que eles são pastores hoje. Sem o óleo na cabeça, sem repousar sobre eles o Espírito Santo, são 70 pessoas comuns. Agora, a partir da hora que derramou-se, né? Ou seja, o Espírito Santo sobre a vida desses camaradas, 70 anciões, aí sim, o Senhor deixa muito claro que repousou sobre eles o Espírito Santo. E aí muda tudo. Deus manda o povo se santificar, pois como choraram pedindo carne, né? O Senhor os daria. E aí o Senhor fala para eles se limparem. Vamos ler lá o versículo 19 a 23. Vamos ver o que diz aqui. Deixa eu só achar aqui. Não comereis nem um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos saciares pelos nariz, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós. Chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastam. Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, para que lhes bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-eião encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Está aqui o povo reclamando, e aí o Senhor fala para eles, não vai ser um dia, 2 dias, mas um mês vocês vão cair. Mas presta atenção no que o Senhor fala aqui. Deus envia a carne, mas castiga a incredulidade do povo. Porque o Senhor não ia deixar esse povo morrer de fome. Mas o povo achou que tinham ido para lá para morrer de fome. E aí Deus castiga a incredulidade e a dureza do coração desse povo. Mostra o amor, mas exercita a justiça. Por quê? Manda trazer a carne para eles comerem. Então mostra o amor, mas pratica a justiça. Por quê? Comer até sair pelo nariz. Sabe o que significava comer? O que significava isso? Quando diz na Bíblia? Fala sério, por que essa referência na Bíblia? Comer até sair pelo nariz. Significava comer até vomitar. Olha só, aqui é a justiça de Deus. Deus praticou o amor, mandou a comida, mas também praticou a justiça. E às vezes a gente esquece que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então não entende o Senhor teu Deus. E o povo aqui reclamando. Então vocês vão comer. Quer comer todas as carnes? Come todas as carnes que vocês têm. Quer comer peixe? Bastariam todos os peixes do mar para vocês? Não. Como isso? Por mais que eu mando vocês comer todo o gado, que amanhã eu faça chover gado para vocês, ou ainda comer todos os peixes do mar, vocês não estão satisfeitos. Então vocês vão comer um mês inteiro aí até sair pelo nariz para vocês aprenderem. Preste atenção o que significava isso, que castigo era esse, né? Comer até vomitar, misericórdia. Moisés obedeceu a palavra do Senhor e o resultado foi a manifestação da glória de Deus sobre todos os auxiliares de Moisés. Foi repartido o Espírito Santo que estava sobre o líder. E a Bíblia fala isso, que repartiu, né? Tirou, né, um pouco de Moisés e repartiu com aqueles 70 anciões. Amém? Chegou a Moisés 2 dos inscritos que não foram até a tenda na hora que foram convocados. Presta atenção aqui. Lembra que convocou 70 anciões? 2 deles não foram. Mas Moisés tinha dado os nomes de quem seriam. Porém, como eram inscritos, e a Bíblia deixa bem claro isso, por isso eu estou fazendo questão de mencionar para vocês, receberam também do Senhor o Espírito e começaram a profetizar. Josué, porém, indagou-se Moisés se deveria pará-los ou não. Essa cena foi uma cena engraçada, porque Moisés pergunta para ele depois se ele estaria com ciúmes. Josué, você estaria com ciúmes? Olha só, Moisés eu nunca vi, né? Josué, depois disso não é mencionado nada com referência a isso. Mas Josué aqui com aquele espírito de justiça, como era um grande guerreiro, e um oficial que ia ser preparado e lapidado por Moisés, aqui achava que não era justo, o camarada não teve reverência de estar lá, então não tinha que receber o Espírito. Talvez fosse isso, a Bíblia não dá exatidão dessa informação. Mas aí Moisés pergunta para ele se ele estaria com ciúmes. Mas de imediato Moisés demonstrou um verdadeiro espírito de liderança orientado por Deus.
verdadeiramente desejoso que outros compartilhassem ou partilhassem, né, desse dom maravilhoso. Ele se preocupava mais com o bem comum de Israel do que com a sua própria posição. Quer dizer, aquele puxão de orelha que Deus deu nele, bastou, né? Logicamente que até a próxima murmuração, aí muda tudo de novo, né? Porque o povo é aquele negócio. Eu não imagino que passou, sei lá, um mês, 15 dias, o povo parece ter a memória curta, já começa a esquecer tudo de novo, né? Mas amém. Vamos ler o versículo 31, que diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase no caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Eita, aí, olha aí, ó. O povo não pedia aos cordonizes, não queria carne, o Senhor mandou. 2 côvados aqui, como a gente já mencionou muito isso lá em Êxodo e também em Levítico, aqui não se trata de espessura de camada, de codorniz espalhada pelo chão, mas sim que os pássaros, esgotados pela migração, estavam voando nessa altura que daria mais ou menos aproximadamente um pouco mais de 1 metro. E por isso, mesmo que eles eram presa fácil dos israelitas. Então imagina a cena aí. Essa parte eu não lembro, quando passou na televisão eu não me recordo. Tá? Então cada pessoa pendurava as codornizes que recolhera para deixar escorrer o sangue até o dia seguinte, antes de comê-las, né, para preparar, porque não podia consumir o sangue do animal. Versículo 33 a 35, vamos ler lá o que diz aqui. Estava ainda a carne entre seus dentes. Toma água aqui. Presta atenção, falei para vocês que parece que as coisas vão durar um mês. Saga de Jerusalém, pessoal. Estava ainda a carne entre seus dentes. Presta atenção, não vai dar um cascudo no camarada, né? Antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor, contra o povo que feriu com praga muito grande. Porque o povo reclamava. Muito possivelmente aqui, o povo mal estava comendo a carne, estava reclamando. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de comida dos egípcios. De Quibrote Ataava partiu o povo para Azerote e ali ficou. O que significa esse Quibrote Ataava? Quer dizer sepulcros de concupiscências, a morte dos maus. Concupiscência, o que é? A cobiça, né? Ou apreço por bens materiais, tá? Só para vocês saberem aí. Isso não significa que o castigo caiu sobre o povo antes que tivesse tempo de comer a codorniz, pois o Senhor predisse que comeriam carne durante 1 mês, como nós vimos no versículo 19 e 20 aí, né? A ideia é que antes de terminasse de comer as codornizes, a praga interrompeu. Amém? Capítulo 12, vamos lá, deixa eu ver se é grande, para o horário aí. É curtinho, vamos lá, capítulo 12, dá para a gente continuar aí. Aqui vai falar sobre a sedição de Miriam e de Arão. Muito se fala sobre esse texto, né? Sobre essa passagem, até porque você imagina aqui o cara se levantar contra ele dentro da sua própria casa, não era fácil, né? E o que acontece? Esse capítulo ele vai trata especificamente sobre a rebelião dos familiares de Moisés contra a sua autoridade espiritual. Por quê? Estamos falando dos 2 irmãos dele aqui. O motivo que invocado pelos rebeldes contra Moisés, qual que era? A mulher cuxita, a qual ele tinha casado, que era Zíbora, descendente de Cã, que vem lá das terras de Canaã, de origem de Canaã, que ele tomara por esposa. Ora, Moisés havia tomado Zíbora por esposa há mais de 40 anos. Tá? Então, você vê que eles estão levantando uma leve aqui sobre uma situação que já tinha sido levantada há mais de 40 anos. Eu já vi muito texto falando sobre essa mulher cuxita, até como fala que se ele teria a pele mais escura e coisa e tal, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Mas eu vou ler aqui Êxodo, capítulo 1, versículo 21, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. No versículo 21 diz assim: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, e porque as parteiras comeram Deus, lhe constituiu família. Deixa eu ver se eu marquei certo.
Êxodo, capítulo 1, versículo 21. Ah, não anotei. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui onde fala de Zíbora. Só um minuto aqui, ó. Ele está anotado só no segundo aqui. Vamos lá. Aqui. Capítulo 2, versículo 21, pessoal. Desculpa, anotei errado. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés sua filha Zíbora, a qual deu à luz a um filho, a quem se chamou Gerson, porque disse: sou peregrino na terra estranha. Então, só o capítulo que eu errei, versículo está certo. O que acontece aqui, pessoal, só para vocês entenderem? Isso aqui foi logo quando ele mata o egípcio, ele vai para o deserto e lá ele começa a apacentar as ovelhas. E lá, né, o pai de Zípora pega e faz o quê? Dá ela por esposa para ele. Então aqui a gente vê claramente que eles estão alegando uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo, há mais de 40 anos. Moisés estava já casado com essa mulher. Quer dizer, o que eles queriam, na realidade, era um pretexto. E Miriam e Arão acharam esse pretexto aí. Vamos ler o versículo do 1 ao 3 aí para a gente entender. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Bom, falar que Moisés era um homem muito manso, com certeza, porque aguentar esse povo murmurando como ele aguentou, se ele não fosse um cara bom, se ele fosse um cara tranquilo, fala sério, né? Eles precisavam de um motivo e buscaram o motivo do fato dela ser uma mulher cuxita. Como sumo sacerdote, Arão era figura destacada em Israel, mas carecia do quê? De qualidades de liderança, que se deixa levar por uma história dessa. A Bíblia diz que Miriam e Arão, ou seja, deixa claro que Miriam foi a instigadora dessa rebelião, talvez um porquê do seu nome ter sido colocado antes de Arão e a punição dela ser diferente. Então aqui são os estudos que falam com relação a isso. Por que só ela foi castigada? Porque você pode ver que a Bíblia está relatando ela primeiro. E naquela época, todo o nome do homem vinha sempre em primeiro lugar. Ela sempre destaca a mulher, não tinha muitas informações sobre a mulher, embora Miriam é relatada na Bíblia que ela era uma profetisa e que ela levou o povo lá na hora de cantar para atravessar o Mar Vermelho e coisa e tal. Então, veja bem que não era qualquer mulher, mas ela aqui instigada, e Arão se deixou levar por toda essa situação, mas foi ela que instigou essa confusão toda. Quando a Bíblia diz que Moisés seria manso, a palavra talvez se referisse, segundo os estudos, na tradução do hebraico, como um cara pobre, simples, ignorante, mas também com as virtudes de humildade, de ternura, virtudes que Moisés tinha, tornando-se, pois, digno da sua vocação e inocente das queixas levantadas contra ele. Então, isso evidentemente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, olha só a bronca agora, saia da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles apresentaram-se. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como? Pois não devesses falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui, logicamente, está falando com eles. Eu queria que Deus falasse com eles. Não fala comigo? Fala, tá aí, ó. Você quer que Deus fale com você dessa forma? Eles reclamaram. E hoje não é diferente daquela época, né? Tem um monte de gente que queria ser profeta de Deus aí. Ué, se fala com apóstolo, se fala com a bispa, fala comigo também. De fato fala, mas fala da mesma forma? Não. Aqui o Senhor deixa muito claro como que o Senhor fala com Moisés. Falou aqui com Arão e Miriam, mas foi da mesma forma? Não, foi puxão de orelha. Muito claro aqui a diferença. Então você vê que aqui não é nada diferente dos dias de hoje, muito igual, muito parecido com o que era praticado naquela época. Só que aqui o que doeu?
E hoje nas igrejas não é diferente daqueles que estavam próximos, né? Aqui no caso está falando de quem? De Miriam e de Arão, que eram o quê? Irmãos dele. Imagina ouvir isso do próprio irmão e da irmã. E aí levantar uma leve que não tinha nada a ver, né? Um casamento de 40 anos, falar que o cara casou com Beto Chita. Misericórdia, né? Aliás, quando você vai na internet, vocês vão ouvir barbaridade disso aí. Muito cuidado, fala que Moisés tinha casado mais de uma vez, não. Muito cuidado aí, vai buscar os estudos certinho, se você quiser levantar esse assunto. Não é uma coisa para hoje, mas em outro momento eu explico para vocês aí, amém? A ira do Senhor se acendeu, a nuvem se afastou e Miriam achou-se leprosa. Só ela foi punida, pois foi a instigadora desse infeliz negócio. Arão, por sua vez, arrependeu-se profundamente e rogou que Miriam fosse libertada do horror de ter sua carne consumida por lepra. Então, na hora, imediatamente, Arão se arrependeu na hora, logicamente. Primeiro, viu a forma como o Senhor falou. Aliás, só do que o Senhor já falou de Moisés, e falo com ele, não é por sonho, não é por enigma, eu falo com ele boca a boca, porque ele me entende. Isso aí já era um tapa na cara de Arão e Miriam. Não precisava mais nada. Mas ainda assim, o Senhor colocou a lepra sobre a vida dela para que servisse, não só de exemplo para ela, mas também para Arão. Você acha que Arão não viu essa situação? Arão iria ousar outra vez entrar em uma confusão dessa? Nunca mais. Porque, querendo ou não, ele se deixou levar por uma influência que Miriam ainda poderia ter feito isso, caminhando com o irmão como ele caminhou, né? Ele que foi o primeiro que esteve lá, tudo passou pela boca dele, porque Moisés falava para ele e ele repassava, minha misericórdia. Né? E aí o que acontece? Arão, por sua vez, arrependeu-se profundamente, rasgou sua roupa e pediu para que Miriam fosse poupada, não fosse toda a pele dela consumida. Mas a gente sabe que no Antigo Testamento, né, o rebelde ou morria ou ficava leproso. Toda a justiça pertencia ao Senhor e era praticada na íntegra. Então o cara morria ali ou o cara era consumido por lepra. Vamos ler o versículo 13 e 15 aí, vamos ver o que diz. Do 13 ao 15. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Eu falo assim, esse homem não era realmente um homem manso. A mulher acabou de falar dele, tudo bem, é irmão, não, mas falou dele, não foi pouco. Para Deus vir falar com os três, fala sério. E ele imediatamente clama pela irmã. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por ele por 7 dias? Estava cuspindo no rosto de Deus. Estava falando não contra Moisés, estava falando contra Deus. Foi Deus que escolheu ele. Então veja que a queixa aqui não era só contra Moisés, era contra o Senhor. A escolha foi do Senhor, não foi de Moisés. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida para fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Enquanto ela foi tirada de lá, nem quando aconteceu a situação com ela. E fora que o povo também era uma outra experiência. Uma pessoa ser curada de lepra, naquela época, o cara não morria de lepra. Morria leproso, era excluído, ficava para fora do arraial, e aí não voltava mais. Como o cara ser curado de lepra? Que outra situação a gente vê sobre de Namã, né? Cuspir na face era um sinal de vergonha e imposto aos que erravam. Mas quem não incorria na disciplina a extrema era da excomunhão, que a gente vai ver lá em Deuteronômio, no capítulo 25, nós vamos falar sobre esse assunto. Amém? Então aí a gente termina o capítulo 12, pessoal. Amém? Eu sei que hoje a gente avançou um pouco mais aí, mais 4 capítulos importantes. Né? A gente começou falando um pouco sobre a Páscoa, depois falamos sobre a trombeta, como era utilizada, e terminamos com um assunto bem delicado aqui, porque um levante dentro da casa do próprio Moisés, levantando-se a irmã dele e o irmão contra ele. Então a gente tem que entender uma coisa que a gente vive falando, e a palavra de Deus nos garante isso, e aqui era o Velho Testamento, hein? Do meu sacerdote como eu. Então se tem alguma coisa que precisa ser feita, se tem alguma coisa a ser falada, Deus vai cuidar. Né? Deus vai cobrar dele, não é Arão e Miriam falar nada. E aqui eles levantaram ainda uma história mais tapafúrdia, que não tinha nem fundamento para falar sobre Moisés. E ainda se colocaram na condição de estar no lugar de Moisés, dizendo que Deus fala conosco também, Deus não falaria conosco do mesmo jeito que fala com ele? É muito fácil. Então olha a situação aqui, e por pouco os dois não foram consumidos.
Aliás, diga-se de passagem, a oração de Moisés intercedendo para esse povo. No caso aqui, intercedendo pelo irmão dele e pela irmã. Mas ainda assim, o Senhor deu um castigo para que ela entendesse claramente com quem é que Deus falava. Então, olha a situação quando se é levantado contra aquele que é ungido de Deus, aquele que está exercendo o papel dele e mais, cumprindo aquilo que o Senhor está determinando. Porque o sacerdote nada mais faz do que aquilo que Deus está falando. E se ele não o faz, vai ser cobrado dele preço muito caro. Aí precisa aqui pergunta a bispa se ela pode se recusar a falar uma coisa como o Senhor manda. Muitas vezes, a gente é obrigado a falar coisas que a gente não gostaria de falar. Sabe que vai machucar, sabe que vai ferir, mas Deus manda falar. Por quê? Porque o cara vai aprender daquele jeito, ele precisa ouvir, precisa entender. Então não é fácil exercer o papel de sacerdote. E aqui a gente vê muito, muito claro que Moisés se queixou aí no capítulo 11. Por quê? Porque não era fácil. Às vezes você tem que chamar atenção, repreender o rebelde, aquele que tem reclamado, aquele que tem murmurado. Não é fácil, mas é preciso. É a função do sacerdote. E Moisés tinha que cumprir o papel dele. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, na sexta-feira, a gente vai aí, capítulo 13, e vamos aí até o 15, 16, aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Peço desculpa aí a interrupção aí, por conta do áudio, aí no comecinho, aí na metade do programa, da palavra, e também pela situação hoje aí, esse comecinho resfriado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te louvar, te agradecer por essa palavra, Pai, que nos foi ministrada, Senhor. Abre o nosso entendimento, que nós possamos multiplicar aquilo que aprendemos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir em especial por aqueles que estão na transmissão ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam tocados da mesma forma, que aprendam da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a multiplicar a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento cada dia mais para receber a Tua palavra e entender as Tuas escrituras, Senhor. Toca, cura, liberta e restaura o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Não esqueça aí, marcha para Jesus. Dia 28 de setembro, 1h da tarde. Nós esperamos vocês. Estaremos lá em nome de Jesus. Eu espero vocês aí. Bom, quem entrou aí, Eliane Assis, Má Machado. Má Machado, não. Má Bittencourt. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. A todos que entraram aí. Dá para me ver todos aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. A gente tem mais uns minutinhos aí. Calma. Vamos lá aqui. A Estela, já que estava com a referência. Márcia Costa. Que a mãe da Márcia Costa não é a mãe do Fabinho, não. É Chile. Boa noite com muita alegria. Maurição conseguiu entrar, boa noite com muita alegria. Eliane Assis. Está super baixo aí quando ela entrou e falou sobre isso. Ana Oliveira, Miriam. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém aí. Jáfia. Glória a Deus. Camille Vitória, filha linda. Beto. Bom, glória a Deus. Sofia. Acho que não esqueci de mais ninguém aí, não. Pessoal, muito boa noite. Amo vocês em Cristo Jesus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua própria terra prometida. A igreja aqui te ama. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Espero vocês amanhã, na palavra do dia. Prefiro crer à tarde, sexta-feira estamos de volta. Amém? Beijo, tchau, tchau.